Estamos a falar sobre igreja e gostava que, antes de avançar para o sermão, fazer-vos algumas perguntas. Qual a razão que nos leva a estar aqui hoje? Teremos nós o desejo de louvar a Deus e ouvir a sua palavra? Porquê é que cremos no que cremos? Teremos nós o desejo de adorar a Deus devido à salvação que há no próprio Deus? Raramente vejo algum cristão a tentar receber créditos por ter sido salvo. Até porque, sabemos isso de forma consciente ou inconscientemente, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. Então, porquê é que nós queremos, quando o Evangelho foi pregado a nós e a outras pessoas, porquê é que nós cristãos acreditamos nisso? Será que nós somos mais sábios do que as outras pessoas que não aceitaram Cristo no seu coração? Será que nós somos melhores pessoas do que as outras? Será que nós podemos dizer assim, ok, eu celebro a salvação que há em Deus, mas eu também celebro porque eu sou melhor do que os outros, porque eu consegui dizer que sim. Então, logo em mim há capacidade, logo em mim há mérito na salvação. Será que é isso que acontece connosco? Então, o tema da mensagem de hoje é transplantados. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou no caso, Atos, mas na verdade Atos do Espírito Santo, Atos capítulo 16, versículo 12 a 15. Dizer também que se no final alguém quiser e tiver perguntas para fazer, eu estarei disponível depois de me despedir das pessoas e quem quiser então ficar aqui à frente, eu darei entre 15 a 20 minutos para poder responder a alguém que tenha alguma dúvida sobre aquilo que hoje for pregado. Então estou-me precisamente a disponibilizar para isso e podemos conversar sobre o sermão. Ok? Então, Atos capítulo 16, versículo 12 a 15. Relembrar que o livro de Atos foi escrito por Lucas, o qual era médico e também tinha um interesse muito grande por história. Neste livro, que pode ser lido em 4 dias, perfeitamente, podemos encontrar os primeiros passos da igreja primitiva. E nós, às vezes, temos um fascínio pela igreja primitiva, mas o maior fascínio que nós devemos ter é que, ao olharmos para a Bíblia, nós podemos perceber que a igreja primitiva é uma igreja como nós, com as suas virtudes, mas também com as suas imperfeições. Mas também neste livro de Atos nós podemos encontrar as belíssimas viagens missionárias do apóstolo Paulo, que foram 3 viagens. Este livro não foi escrito para contemplarmos as ações do ser humano. Este livro foi escrito, sim, para nós podermos contemplar a Deus, o qual usa o ser humano, apesar das imprecisões, das imperfeições do ser humano. Então, nós encontramos várias vezes em Atos, vou dar apenas 3 exemplos, 14, 27, 19, 11, 21, 19, a tónica, Deus fez por intermédio de. Isto ajuda-nos muito a perceber como é que as coisas devem funcionar. Deus fez, é sempre Deus fez por intermédio de. Então, tal como referi, podemos encontrar as 3 viagens missionárias a partir do capítulo 13. Estas viagens missionárias são caracterizadas pelo menos por 3 aspectos. Pregação da palavra que levava à abertura de novas igrejas, e depois, nessas igrejas, o estabelecimento dos oficiais da mesma, os pastores e os diáconos. Antes de começarem então as viagens, a igreja reuniu-se para cultuar a Deus. Após isso, eram comissionados, eram enviados pelo Espírito Santo. E nós podemos ver isso no capítulo 13, versículo 1 a 4. No capítulo 16, o texto que nós iremos ver hoje, podemos então perceber a importância de pregar a palavra de Deus para que as pessoas fiquem firmes na fé. Vejam isso no versículo 5 do capítulo 16. Paulo e os seus companheiros tinham então a ideia de ir para a Ásia Menor, a atual Turquia,
mas foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, não queria que eles fossem para a Ásia. Tinha propósitos maiores para as suas vidas. E eles foram impedidos por quê? Encontro também pelo menos duas razões possíveis. Em primeiro lugar, quando a igreja ora, o Espírito Santo orienta. Quando a igreja ora, o Espírito Santo orienta. Provérbios 16:10. O homem faz projetos, mas o Senhor tem a última palavra. Em segundo lugar, Deus orienta a sua igreja para salvar o seu povo. E vamos ver no texto de hoje a razão desse direcionamento de Deus. Isto mostra-nos que, enquanto Igreja da Graça, nós precisamos procurar mais oração para termos mais a visão do Senhor Deus. Uma visão para a Igreja que nos leve à missão de fazer discípulos em todas as nações. Então, a oração leva-nos à visão, a visão leva-nos à missão. Missão de fazer discípulos. Então vimos até agora que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. E o Espírito guiou o apóstolo através de uma visão de alguém que pedia ajuda na Macedónia. Vejam no versículo 9. E é neste contexto que nós podemos ver o texto de hoje, para podermos então entender melhor. Versículo 12. De Troade fomos para Filipos, colónia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedónia, para onde o Espírito tinha encaminhado. E ali nós ficámos alguns dias. Aqui a ideia de alguns dias não é quantificar, a ideia é passarmos ali algum tempo em Filipos. Então, quando Paulo fazia as viagens missionárias, procurava as cidades onde havia maior afluência de pessoas, para dessa forma ter mais impacto a nível de abrangência com a pregação do Evangelho. Paulo sempre procurou as grandes cidades para poder influenciar mais pessoas. Depois da conversão das pessoas, Paulo então estabelecia, e nós vamos falar futuramente sobre isso, Paulo estabelecia os pastores, estabelecia os diáconos em cada igreja e depois escrevia as cartas para a igreja, para quê? Para avaliar, para motivar, para corrigir. Por isso nós encontramos a carta do apóstolo Paulo escrita à igreja que se encontrava em Filipos, que é a carta de Filipenses, precisamente esta cidade onde nós estamos a ler no texto de hoje. Então, Filipos era uma cidade muito importante da Macedónia, onde a maioria da população era romana. Vamos avançar para o versículo 13. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Havia poucos judeus em Filipos, pois o imperador Cláudio decretou a sua expulsão. Podíamos ver isso no capítulo 18, versículo 2. Paulo e Silas foram espancados e presos em Filipos por pregarem a palavra de Deus. Capítulo 16, versículo 23. Então, o apóstolo Paulo sabia o que era pregar e, devido a essa mesma pregação, ser espancado, ser preso. Também por isso, devido à expulsão dos judeus, não havia sinagoga na cidade de Filipos. Além da expulsão, também era necessário haver 10 homens consagrados para poderem ter uma sinagoga. Não pode haver uma sinagoga judaica sem terem 10 homens, pelo menos, consagrados ao Senhor. Os judeus pensam assim. Daí que Paulo e os seus companheiros de viagem tivessem procurado outro lugar fora do centro da cidade para encontrarem pessoas tementes a Deus. Reparem nisso no versículo. E eles depararam-se com quem? À beira do rio? Com as mulheres. Obviamente que isso não foi impedimento, porque começaram imediatamente a pregar-lhes o Evangelho de Deus. Isto mostra-nos também, mais uma vez, de forma muito clara, a importância das mulheres na vida da igreja. As mulheres têm muita importância e Deus sempre deu muita importância às mulheres. Nós, homens, nunca podemos rebaixar, considerar menor aquilo a quem Deus, ou aquelas a quem Deus deu grande valor. Versículo 14. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada
Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. E o Senhor abriu-lhe o coração para ela acolher, entender as coisas que o apóstolo Paulo dizia. Então este versículo 14 fala-nos de uma dessas mulheres. E essa mulher era Lídia. Quem era Lídia? Relativamente ao nome, há dúvidas se esta mulher tinha mesmo o nome de Lídia. Uma das razões é porque ela era de Tiatira, e em Tiatira havia um distrito chamado de Lídia. E diziam muitas vezes, olha, a Lídia, que significava que era uma habitante do distrito de Lídia. Então há dúvidas se esta Lídia era mesmo o nome dela ou se era uma habitante. Um dos comentaristas, inclusive, apesar de ele dizer que é especulativo, disse que, por exemplo, Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala de Evódia e fala de Síntique. E que esta Lídia podia ser precisamente uma dessas mulheres que tiveram um impacto muito grande no início. Ou seja, há aqui um campo de especulação, mas que não é importante para o texto, e nós vamos dar sempre o nome a esta mulher de Lídia. Ok? Em segundo lugar, nós podemos ver no texto que esta mulher era temente a Deus. Apesar de não ser judaica, ela era Tiatira, converteu-se ao judaísmo. E relembrar que os judeus creem em Deus, mas não creem em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias prometido. E por isso os judeus não são salvos por Deus, porque não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então esta mulher, apesar de crer em Deus, ainda não era salva. Nós precisamos entender isto para compreendermos o texto. Outro aspecto que nós encontramos neste versículo é que Lídia era empreendedora. Era uma mulher de negócios e movimentava muito dinheiro. Vendia tecidos de púrpura e para atingir esta cor era preciso ter 8.000 moluscos para dar 1 grama de tinta. Era um negócio para pessoas de classe muito alta. Isto mostra-nos também a nós que as mulheres podem trabalhar fora de casa e serem tementes a Deus. Não há nenhum texto bíblico que obrigue as mulheres a ficarem em casa, a trabalhar e a cuidar dos filhos. Sim, as mulheres podem ser mulheres de negócios, podem ter os seus próprios negócios. Nós vimos isso em Provérbios 31, que a mulher virtuosa também tinha o seu próprio negócio. Então nós devemos nos preocupar quando, e hoje está a crescer essa ideia, até em algumas igrejas, de que as mulheres devem estar em casa e não devem trabalhar. Isso acontece na minha família, não porque nós temos essa ideia de que a mulher tem que ficar em casa, mas isso acontece na nossa família porque essa foi a visão para a nossa família de que a nossa não, é só minha, mas que a minha mulher possa abençoar os meus filhos, possa abençoar o Ministério Pastoral, possa abençoar a Igreja da Graça, possa abençoar outros projetos. É a nossa visão. Ok? É a nossa experiência, não é doutrina. Então, quando virem algum homem a obrigar a mulher a ficar em casa, cuidado, porque tem todos os traços de ser um machista. Okay? Então, a Bíblia dá abertura a que as mulheres possam, obviamente, trabalhar fora de casa. Então, o que nós vemos na Bíblia é um apelo para que os homens e mulheres não se descuidem do seu lar apenas para terem vida boa financeira. Em Lídia nós percebemos que é possível haver fé e também uma boa vida financeira. Nós não somos contra esse tipo de prosperidade. Não somos. Não. Isso é possível. Então, tal como vimos, como mulher convertida ao judaísmo, Lídia não era salva. Daí que Paulo pregou o Evangelho para haver a conversão conforme houve. Olhando para o texto, vamos novamente olhar o que se passou para que ela entendesse as verdades que o apóstolo Paulo estava a dizer. Qual foi ali o milagre que aconteceu? Reparem no texto. O Senhor Deus abriu-lhe o coração para ela acolher, para ela entender as coisas que eram pregadas. Para ela entender a beleza, a graça do nosso bom Deus.
Este texto então mostra-nos que só Deus, somente Deus, tem as chaves para abrir o nosso coração para entendermos as verdades do Evangelho. Se não for a graça de Deus a tocar no nosso coração, nada em nós permite que o nosso coração seja aberto para entendermos as verdades. Tem que ser o Senhor a tocar no nosso coração. Nada em nós, Romanos fala-nos sobre isso, nada em nós faz querer desejar a Deus se o próprio Deus não tocar na nossa vida. Reparemos como em Ezequiel, e nós lemos esse texto, mostra que toda a iniciativa e toda a ação é de Deus. Reparem, tal como a Raquel leu, e lhes darei um só coração. Reparem na iniciativa. E lhes darei, Deus, um novo coração. Porei um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Toda a ação é de quem? De Deus. Por isso, esta verdade de que somente Deus tem as chaves para abrir o nosso coração, é o único que consegue decifrar o código que nós temos, porque Ele é o nosso dono, porque Ele é o nosso Criador. Esta verdade quebra com o nosso orgulho, com o orgulho existente na nossa vida. Pois a igreja é um conjunto, é uma assembleia de pessoas cujos seus corações foram transplantados por Deus. Todos os que creem em Jesus, creem porque primeiramente receberam um novo coração. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, todos aqueles que creem em Jesus foi porque receberam um novo coração da parte de Jesus, e teologicamente nós chamamos isso, e biblicamente chamamos isso de regeneração, para então poderem crer em Jesus. Porque num coração de pedra, num coração morto, não pode haver vida espiritual e manifestação de fé. E há beleza, meus irmãos e meus amigos, na forma como Deus nos chama. Há muita beleza. Oséias capítulo 11, versículo 1 a 3. Escusam de ler, eu vou abrir. Quando Israel era uma criança, amei-o. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais chamava por ele, mais rebelde se tornava, sacrificando a Baal e queimando incenso ídolos. Eduquei-o desde a infância. Ensinei-o a andar. Segurei-o, é Deus a dizer, segurei-o com os meus braços. Mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele. E nós muitas vezes não notamos que é Deus que cuida de nós ao longo da história. Reparem agora. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Como é que Deus nos atrai até si? Com laços de amor. Beleza da graça de Deus. Então, porquê que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo até à Macedónia? Porquê que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir para a Ásia para levá-lo precisamente ali para Filipos? Encontramos a resposta, por exemplo, em Atos 18:10, quando Deus disse a Paulo: vai e não te cales, proclama, porque eu tenho muito povo para salvar. Então Deus faz isso, muda, encaminha a igreja, orienta a igreja, porque Deus tem muito povo para salvar. Atos 13:48, ao ouvirem isto, os não-judeus ficaram muito contentes e começaram a glorificar a palavra do Senhor. E todos aqueles que Deus escolheu para a vida eterna, creram na sua palavra. Então logo o Espírito levou Paulo para a Macedónia com o propósito de salvar aquelas pessoas. Como é que estas verdades transformam a vida da igreja? Agora, pensemos. O que é que aconteceu a Lídia após Deus tê-la convertido? Vamos ver? Versículo 15. Houve conversão, Deus tocou no seu coração, vamos ver o que aconteceu. Depois de batizada, com as pessoas da sua casa, aqui a ideia é de família e servos, nada no texto aponta para o batismo nas águas de bebés. Pelo contrário, fala sempre aqui na crença e depois, então, nas águas. Então, depois de batizada com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Então, elas estavam perto de um rio e Lídia foi batizada e toda a sua família no rio Gangites, creio que é assim que se diz. Então, diz o texto que o desejo
após a sua conversão foi qual? De ser batizada. Porquê? Porque, biblicamente, a presença do Espírito Santo é manifestada, então, na conversão e depois no desejo da pessoa manifestar publicamente a sua fé. Eu quero ser batizado no sentido de... a ideia é sempre esta. Eu já sou salvo, que Deus me salvou, mas agora quero manifestar publicamente que sou de Jesus. Okay? É essa a ideia do batismo. É essa a ideia de que aquelas pessoas que estão a fazer a classe de batismo querem mostrar aos outros que são de Jesus. E é um mandamento de Deus. Agora, reparem novamente que não foi só Lídia, mas foram também as pessoas da sua casa. Isto também nos dá a entender que Lídia era uma mulher temente a Deus e que também tinha o desejo de ver a sua casa ser salva pelo próprio Deus. Então dá-nos a ideia de que uma pessoa transformada por Deus tem o desejo de ver as pessoas da sua casa serem convertidas pelo próprio Deus e batizadas pela Igreja. A família sempre foi e sempre será o primeiro local onde o cristão deve pregar a palavra de Deus. Eu desconfio muito daquelas pessoas que dizem que querem ser missionárias, querem ser pastores, e depois quando lhes é perguntado, então, mas já falaste isso à tua família? Não, eu tenho vergonha. Não acredito muito nisso. As pessoas podemos falar e as pessoas podem... Eu conheço bons pastores que as suas famílias não são convertidas a Cristo. Mas eles falam. Aí já não têm responsabilidade nenhuma sobre isso. Agora, o primeiro local do cristão é sempre a sua casa, o seu lar. É o nosso primeiro campo missionário. Então, além da família ter sido batizada, reparemos novamente no texto, Lídia disponibilizou a sua casa, e acredita-se que a sua casa era muito grande porque ela era uma mulher muito abastada financeiramente, para hospedarem os missionários e para começarem a ter as reuniões. A igreja de Filipos nasceu assim, na casa de Lídia, na casa de uma mulher. Nasceu a igreja em Filipos. Que aplicações então nós podemos tirar para a vida da Igreja da Graça? Precisamos investir cada vez mais o nosso tempo em oração, para que Deus nos dê a visão, uma visão que leve à missão, fazer discípulos. E nós não podemos perder esta visão enquanto Igreja. Nós não estamos aqui para nos entretermos espiritualmente. Nós estamos aqui para juntos glorificar a Deus, edificar-nos uns aos outros e proclamarmos a mensagem do Evangelho a quem ainda não conhece. E não podemos perder estes três aspectos fundamentais na vida de uma igreja. As igrejas que crescem espiritualmente têm a oração como uma das suas prioridades. E nós muitas vezes, enquanto igrejas, tratamos da oração como algo secundário. Já falámos muitas vezes isso aqui na igreja. Vamos ter um convívio. Vamos. E o Rui até vai ter muita dificuldade em anotar quem são todos e tal, porque vai haver comida, vai haver bebida. O Rui anota, o Jonathan já são 70, já são 80, e que bom, que não sei como é que vamos meter todos aqui na igreja. Não é porque o espaço é pequeno, já temos essas dificuldades. Ok, agora vamos fazer uma reunião de oração. Rui, pastor, basta o seu gabinete. Só o número de inscritos basta para o seu gabinete. Eu não percebo. E isto não é só aqui, em todo lado. Eu não percebo porque é que nós ainda tratamos a oração como uma coisa secundária. Nós precisamos de orar, meus irmãos. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Temos então orado para que Deus nos dê orientação, para que Deus nos use para fazer discípulos. Temos pedido a Deus que nos dê uma visão clara, que nos leve a esta missão de fazer discípulos. Senhor, usa-me, quero ser um instrumento teu para a salvação de pessoas. Usa-me. E muitas vezes Deus, na sua graça, então também dá crescimento numérico. E nós não devemos ter receio do crescimento numérico. Porque às vezes eu também já fui um bocado assim, não é? Mas, não, os números não interessam. Os números muitas vezes podem enganar, mas também os números, e por isso é que Atos muitas vezes diz, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se iam salvando, para também mostrar que a graça de Deus continua.
Deus não se esqueceu de salvar pessoas. Okay? Nós não devemos fazer dos números um ídolo, mas também não devemos desprezar. Porque para mim, as pessoas não são números, mas são vidas que estão aqui presentes, e ver o Senhor acrescentar, como vimos hoje e celebramos hoje, anima o nosso coração, anima a nossa vida, faz-nos acreditar que é possível. E este texto que nós lemos hoje deve motivar-nos para orarmos por conversões. Sejam pessoas da nossa família, de pessoas que conhecemos e de pessoas que não conhecemos. E devemos orar porquê? Porque Deus é o único que tem o poder de quebrar com o coração de pedra e transformá-lo num coração com vida. E possa assim então manifestar a crença. Nós oramos não por acreditarmos na liberdade das pessoas de virem a ter Cristo, mas devemos orar porque acreditamos na liberdade de Deus em salvar quem Ele quer. Se a última barreira a ser vencida fosse a vontade das pessoas, então porquê é que nós oramos? E, meus irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida por conversões quando percebi que, biblicamente, o poder está no Espírito Santo de quebrar corações. Porque se fosse a vontade, então se o Espírito não consegue quebrar os corações de pedra, porquê é que nós oramos? Senhor, quebra o coração. Mas Ele não consegue, porque aquela pessoa não quer. Não, nós acreditamos que Deus tem o poder, meus irmãos. Por isso nós não devemos desistir. Nós oramos, eu falei de Jesus. Mas aquela pessoa não quis mais nada. Então, mas continuas a orar? Não, já desisti. Não desistam, meus irmãos. John Knox pedia muitas vezes: Senhor, dá-me este povo. Quero ver este povo convertido por Ti. Porquê? Porque ele acreditava que era o Senhor que tinha poder para salvar. E nós devemos orar, meus irmãos, por conversões. Não devemos ter receio. Senhor, quebra os corações. Deus é soberano e pode quebrar toda a resistência quando Ele quiser. Foi precisamente esta verdade que Jó descobriu em Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, Senhor, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu sei, Senhor, que tudo podes. E se for do teu plano, nada pode impedir. Jonas achava que tinha liberdade. Que podia fugir de Deus. Podia fugir do alcance da graça de Deus. E fugia. E Deus mostrou-lhe que Ele é o dono do sol, da chuva, dos mares, dos animais. E na sua fuga, Deus usou a sua fuga para também salvar quem? Os pescadores. Porque era esse também o propósito de Deus, salvar aqueles pescadores. E usou para salvar um povo que Jonas não queria ver convertido, o povo de Nínive. Ao ponto de Jonas, em Jonas capítulo 2, versículo 9, Jonas, ele depois continua a ser teimoso, mas ele chegou a um ponto e disse: ok, é ao Senhor que pertence a salvação. E podem ver isso em Jonas capítulo 2, versículo 9. É ao Senhor que pertence a salvação. Por isso, os cristãos, ao serem transplantados por Deus, conseguem ver a beleza do próprio Deus. Quando o Senhor toca no coração, a pessoa diz assim: de livre vontade, Senhor, Tu és belo, Tu és bom. Senhor, eu sou pecador. Senhor, salva-me, porque eu mereço o Teu castigo. Então é precisamente neste momento em que Deus quebra o nosso coração de pedra, que nos dá um novo coração, que nós confessamos então a nossa pecaminosidade e proclamamos a todas as pessoas que Jesus é Senhor. Então continuemos a orar, continuemos a falar de Deus com persistência. Eu não estou muito preocupado se as pessoas querem ou não querem. Eu estou preocupado se eu, Jonatas, estou a proclamar o Evangelho. Porque essa é a minha função. Este é o meu desafio e o meu compromisso convosco. E sempre será, meus irmãos. E se não for, por favor, mandem-me embora. De pregar sempre o Evangelho. De pregar sempre todo o conselho de Deus. E atenção, o Evangelho não é só para descrentes. Eu muitas vezes, e já aconteceu aqui na Igreja da Graça, estar a pregar o Evangelho, estar a anunciar, estar a apelar à salvação, estar a apelar à santificação. E algumas pessoas diziam assim: mas pastor, não havia pessoas descrentes. Meus irmãos, o Evangelho é para todos. Para todos. Nós.
É para a edificação, é para o crescimento de crentes também, para a conversão dos descrentes, mas para a edificação, para o crescimento de crentes. Daí que nós fazemos apelos constantes à conversão, porque nós acreditamos que Deus salva. Mas pastor, o pastor nunca faz aqueles apelos de chamar à frente, fecharem os olhos, dobrarmos as nossas cabeças. Quem quer aceitar Jesus, levanta o braço, vem à frente. Então talvez não haja salvação, porque não há apelos desses. Essa ideia, que eu não sou absolutamente contra, mas nasceu com Charles Finney. A ideia de que a decisão tem que ser um momento ali de levantar o braço. Peço desculpa à Daniela de dizer o que disse, mas foi uma bênção ter visto a Daniela, a Mateus, a crescer. E quando nós estávamos a falar sobre o batismo, eu perguntei-lhe: Daniel, lembras-te da tua conversão? Ela disse: não, Jonatas, ela foi acontecendo na minha vida. Deus foi transformando o meu coração. Eu não sei dizer o momento exato, mas eu sei dizer que sou pecador e preciso de Jesus para ser salvo. E por isso eu quero ser batizado. Então foi um privilégio enorme ver a Daniela a ser batizada, depois a casar. Pronto. E agora terem um filho. É graça de Deus, meus irmãos. É graça de Deus. Então não é por não haver apelos de vir à frente que não há salvação. Deus tem sido muito bom para com a Igreja Batista da Graça ao nos dar vidas. E as instalações começam a ser pequenas. Nós temos que orar mais por este assunto. Temos que ser mais incomodados. Temos que ser mais fiéis para que Deus possa então fazer a sua boa vontade nas nossas vidas. E é muito curioso notar um aspecto que os membros de igreja na Assembleia têm frisado ou têm notado, que aqueles que chegam até nós têm mencionado como o ponto principal da sua entrada e da permanência então dos cristãos aqui na Igreja da Graça. As pessoas não dizem, porque esta é uma igreja muito acolhedora. Porque o pastor prega muito bem, ou muito querido. Isso também não podiam dizer, não é? Mas aquilo que as pessoas mencionam é que é a Bíblia. A Bíblia é central. A palavra de Deus é central na pregação, na oração, nos cânticos, nas leituras públicas. É a palavra de Deus. Por isso é que Lutero chegou a essa conclusão e disse: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. E este então é um desafio diário para nós, igreja. Lembrarmos de que a palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma técnica humana para atrair as pessoas. É Deus que atrai com cordas humanas e com laços de amor. Não precisamos de técnicas humanas, nenhumas. Toda a conversão é obra de Deus na vida de alguém. Eu não preciso estar aqui a pregar o Evangelho e a Patrícia estar ali no piano a tocar uma musiquinha de fundo. Ou alguém na guitarra, para criar emocionalismos. Nós não precisamos disso. Porquê? Porque Deus quebra corações. Toca nas emoções, mas nós não precisamos de fabricá-las. Por isso, eu não tenho problemas em pregar a palavra de Deus. Porque Deus é poderoso. E Deus usa-nos como seus instrumentos para a salvação de pessoas, sempre através da palavra de Deus. Que possamos então ser como Lídia, que também abriu a sua casa para começar uma nova igreja. E nós temos feito os grupos nos lares. Não sei se o objetivo seja abrir uma nova igreja, quem sabe, só o Senhor é que sabe. Mas a ideia de que podemos convidar amigos nossos, podemos convidar familiares nossos a irem até aos nossos lares, a ouvirem a palavra do Senhor, a também podemos estar juntos e orarmos uns pelos outros. E ontem mais uma família se disponibilizou para abrir a sua casa e nós estamos muito contentes e estamos à espera do Justin para também nos apoiar neste ministério. Então, somos cristãos transplantados e devemos desejar que mais pessoas também o sejam. Nunca desistam de orar por ninguém. É o diabo que coloca esses pensamentos na nossa mente. Não vale a pena.
vale a pena sim orarmos. Que Deus nos incomode e que incomode os cristãos a crescerem espiritualmente e que incomode aquelas pessoas que ainda não reconheceram que são pecadoras e que devem afirmar que Jesus é o Senhor das suas vidas, a reconhecer. E se isso acontecer, não é porque essas pessoas são boas, mas porque Deus é bom e tocou no seu coração. Amém? Deus nos incomode.